O Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo apresenta A Coragem de Muitos, Hoje Vivida por Todos. Um documentário que narra a motivação da criação e existência da entidade. Produto audiovisual realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, de Incentivo à Cultura e participação do município de Agudo. A produção deste vídeo integra a programação do bicentenário da imigração alemã no Brasil, comemorada em 25 de julho de 2024. Ao homem acompanha a essência dinâmica de ir e vir. Desde o Homo sapiens, o homem migra. Ele vai e vem, e este vai e vem nunca parou. Voltemos ao tempo, ao século XIX. Na Europa, guerras, conflitos religiosos, políticos, fome e miséria tiravam a esperança de vida plena. O Brasil, recém-independente, precisava de mão de obra para dinamizar sua economia, gerar seu sustento, sair do extrativismo, criar indústrias e desenvolver a agricultura. O governo imperial, inspirado pela imperatriz Dona Leopoldina, enviou à Europa o Major von Scheffel divulgar o Brasil aos povos de língua alemã, como sendo uma terra de vida melhor, livre de guerras, com possibilidade de vida sadia. Em 1824, os primeiros 38 alemães chegaram. Foram instalados em São Leopoldo. Foi no dia 25 de julho. Completam-se, neste ano, 200 anos deste desembarque. Em Cachoeira do Sul, uma vasta extensão de terras havia, identificada por um morro agudo que se erguia junto ao rio Jacuí. Solo fértil, uma terra alviçareira para colonos alemães fazerem vida nova. Após longa e penosa viagem, os primeiros imigrantes chegaram. Estes, por serem livres e terem vindo para colonizar a terra, foram denominados colonos. Este local, aqui no Cerro Chato, é o local que efetivamente chegaram os primeiros alemães que vieram à colônia Santo Ângelo em 1857. Alguns vieram pelo rio Jacuí, que fica a 1 quilômetro daqui, e outros vieram por terra a partir de Cachoeira do Sul. Por isto que este local é tão significativo para todos nós da colônia Santo Ângelo, pelo fato de ter acolhido essas famílias durante várias semanas, enquanto aqui ficavam à espera dos seus lotes, que o então coordenador, Barão von Kauden, era o responsável pela destinação do lote a cada família. Durante esse tempo, permaneceram aqui e fizeram amizades e conviveram entre si até poderem ir às suas propriedades. Na vasta mata de então, foi construído um galpão que ficava mais ou menos a 50 metros daqui, para acolher as famílias e que permaneciam até irem às suas propriedades. Este monumento foi a primeira forma de homenagear os imigrantes. Ele foi construído primeiramente pelo governo municipal de Cachoeira do Sul, a quem nós pertencíamos, antes da emancipação. Ele também foi construído em cima
dos restos mortais de 18 pessoas que morreram aqui antes de irem às suas propriedades. Daí a grande importância deste monumento para a colônia Santo Ângelo, para Agudo e para todos que, a partir daqui, emigraram para outros lugares. Para o berço da imigração, esse é o local mais importante. Estava fundada a colônia Santo Ângelo de imigração alemã. Sua existência está registrada nos anais da história, tendo sido compilada em livros pelo historiador agudense, professor William Verlaine. Da área em que foram demarcados os primeiros lotes e aquelas que viriam a ser definidas por extensão, nasceram os municípios de Agudo, Paraíso do Sul, Dona Francisca, Nova Palma, Restinga Seca e Cerro Branco. Em 1957, no primeiro centenário da imigração, aflorou o movimento emancipatório e em 1959 Agudo emancipou-se de Cachoeira do Sul e de Sobradinho. Agudo, o torrão amigo, cresceu e se desenvolveu. No somar dos anos, liderados pelo líder religioso evangélico luterano e imigrante, pastor Richard Rudolf Brauer, agudenses despertavam para uma necessidade. Agudo devia ter uma entidade para zelar e preservar a cultura germânica herdada e mantida pelas gerações. Uma entidade que pudesse reunir objetos, documentos, livros e tantas mais riquezas que contassem a história de mais de 100 anos da presença alemã nesta terra. Devia ter um museu, e assim se fez. Em 1982, fundou-se o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo. A concepção para a construção do Instituto Cultural Brasileiro Alemão surgiu a partir do momento em que percebeu-se que muitos objetos haviam sido recolhidos pelo pastor Brauer, líder religioso naquela época e também fundador do nosso instituto, do acervo que ele já tinha em sua casa e precisavam ser acomodados em um espaço que fosse digno e que pudesse ser visitado. Assim nasceu o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo. Desde então, os agudenses dizem com orgulho: Wir sind stolz auf unser Deutsch-Brasilianische Kulturinstitut. Nós temos orgulho de nosso Instituto Cultural Brasileiro Alemão. O ICPA, como é carinhosamente conhecido o Instituto, inaugurou sua sede em 25 de julho de 1889, ampliada em 2005. Em 20 de agosto de 1995, inaugurou o museu e a biblioteca com livros em alemão e português, suas principais estruturas. E os agudenses, com mais ainda contentamento, passaram a proclamar: Wir haben ein Museum, wir haben eine Bibliothek mit deutschen Büchern. Nós temos um museu, nós temos uma biblioteca com livros em alemão. Completam as instalações, o auditório João Gerdau e salas de estudos. As visitas ao Museu Histórico Pastor Rudolf Brauer são acompanhadas de exposição por voluntárias da causa da germanidade. Através do qual
nós também contamos a história de nossos antepassados através dos objetos que aqui estão. Nós temos aqui 590 objetos catalogados, entre eles mobiliários, artefatos indígenas, inclusive, porque Agudo também foi habitado por indígenas há muito tempo atrás, então temos também como contar um pouco dessa história. E sobre a história da imigração, todos esses objetos pertenceram aos descendentes das famílias que para cá vieram. Então todos eles têm uma história e curiosidades a serem contadas. Temos aqui em torno de 45 minutos para uma visita na qual nós contamos a história da imigração. Salientar um ou outro objeto fica muito difícil, porque a importância dele é diretamente relacionada ao público que vem visitar. É o visitante que decide o que mais lhe interessa e por que mais tem gosto de visualizar. Então convidamos a todos que venham ao Instituto para que possamos juntos visualizar todo o acervo e também conversar sobre ele e contar as suas histórias. O ICPA é o mais completo repositório da cultura germânica da região, sendo referência musear da cultura alemã no Geoparque Quarta Colônia, reconhecido pela Unesco em 2023. Mostrar objetos antigos não designa uma instituição ancorada no passado. O ICPA é dinâmico. Em 2021, para demonstrar de forma mais real como viviam os alemães de antanho, inaugurou a Casa da Charlotte, uma casa-museu do início do século XX, de estilo pomerano, idealizada por Rosângela Rode Wilhelm. A percepção para a criação da Casa da Charlotte, dessa casa-museu, ocorreu-nos durante as visitas que nós recebíamos no Instituto, mais precisamente no museu. Detectamos que as crianças e os jovens olhavam o acervo, mas não tinham uma noção exata e concreta de como seria ou de como era uma casa do final do século XX. Esta casa aqui tem 116 anos. Ela foi demolida e reconstruída da mesma forma como ela lá estava, em chaimel e no estilo pomerano. A escolha do nome Charlotte apareceu para nós depois que lemos o livro do autor Mildo Fehner, que descreveu a Charlotte e a família dela, que vieram em 1857, juntamente com outras famílias. E nesta literatura conta exatamente o que aconteceu com a grande maioria das famílias que aqui chegaram, de como se arregimentaram na Europa para vir, de como atravessaram o mar, de quais foram os sentimentos, os sofrimentos, as perspectivas que tinham ao chegar aqui. Então o livro Charlotte veio a calhar e o nome, então, foi escolhido Casa da Charlotte. Nós podemos dizer que nesta casa, uma casa que não tem energia elétrica, que não tem água encanada, que não tem todo aquele requinte ou aquela sofisticação que nós temos hoje, chama muita atenção de quem aqui vem. Os objetos que nós temos aqui, a grande maioria foi doado pelas pessoas da comunidade e também temos parte do acervo do nosso museu. Mas a casa tem sido muito visitada e nós temos um grande prazer de contar a história, porque também assim contamos a história dos primeiros imigrantes. E com ela fazemos homenagem a todas as mulheres imigrantes.
O museu faz homenagem ao pastor Brauer, que também foi imigrante. Então os homens já têm a sua representação. E a Charlotte, então, representa as nossas mulheres. Para finalizar, eu gostaria de dizer que teremos o maior prazer de acolher a todos aqui, agudenses ou pessoas da região, da colônia Santo Ângelo, ou enfim, visitantes de qualquer lugar deste país. Já recebemos pessoas até do estrangeiro. Então, para nós é uma alegria toda vez que alguém vem para nos visitar e conhecer a casa da Charlotte. Charlotte foi uma imigrante. Dar seu nome à casa-museu é forma de homenagear as mulheres, verdadeiras heroínas na construção de novos lares, a quem a coragem nunca faltou. Na tela de sua imaginária face, o pintor reproduziu a altivez das tantas Charlottes que deram a vida às gerações que fazem Agudo ser cada vez mais um lugar onde, nas calçadas e praças do povo, que novo do adulto à criança traz nos lábios sabor de alegria e a fatia do amor da esperança, como canta seu hino. Agudo, município nascido do núcleo dessa colônia e seu mais completo referencial histórico e cultural. Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, ICPA, a entidade que materializa o bem imaterial, que é a cultura do povo alemão, dos imigrantes e de seus descendentes. Casa da Charlotte, a casa-museu do ICPA, onde o passado se consolida no presente, um lugar para se encantar. Seja bem-vindo, sei willkommen, Colônia Santo Ângelo de imigração alemã, 1857, 2024, 167 anos. A coragem de muitos, hoje vivida por todos.